Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição do nosso Super Motor. Pessoal, que histórias, hein? Estamos num dia cheio de novidades, coisas para a gente falar a respeito do esporte a motor. Especificamente, você viu que teve um bocado de imagem de motocicleta, né? Último final de semana, outro GP, outra vitória do Marc Marquez. César Barros está aqui para falar a respeito dessa prova e muito mais. As coisas que aconteceram nesse final de semana foram muito interessantes para a gente olhar para frente, o que vem por aí. Aliás, o que vem por aí? Domingo, motocross, Mundial de Motocross, depois de uma folga, cara, longa pausa, hein? Vamos de volta agora na Itália para a gente acompanhar o Mundial de Motocross. O Mauro Falcon, nosso comentarista, professor de pilotagem, está aqui para a gente falar a respeito do nosso Campeonato Mundial de Motocross neste próximo final de semana. Mas também, você já viu nessa imagem que a gente piscou aí, o Danilo Dirani está aqui também para falar de automobilismo, porque tem novidade. O presidente Bolsonaro disse que vai fazer a pista da próxima Fórmula 1 em 2020, já no Rio de Janeiro. Não tem pista no Rio de Janeiro, mas em tempo recorde deve ser feita uma pista lá. Danilão, falta realmente para o nosso automobilismo uma pista no Rio de Janeiro, né? Depois de terem destruído, é uma boa notícia ter uma pista no Rio de Janeiro, não é? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Sem dúvida, Celso. Eu nem vi a notícia direito, estava treinando de kart hoje. É coisa nova, é coisa recente, nova. É coisa do dia, é. Mas, assim, fiquei super feliz porque Jacarepaguá, eu sempre falo, para mim, era a melhor pista que eu andei de Fórmula 3. É mesmo, melhor que Spa, melhor que Silverstone. Spa é muito grande por Fórmula 3, Silverstone também. Jacarepaguá era perfeito, fazer aquela sul, o cheirinho, era sensacional. E um estado como o Rio de Janeiro, não tem como não ter um autódromo, né? Não tem alguns cartódromos fora da cidade do Rio, mas ter uma pista na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente perdeu Jacarepaguá, Brasília está parado. Então, com essa nova expectativa de um novo autódromo no Rio de Janeiro, pô, sensacional. É lógico que quando a gente fala, né, de coisas neste momento do Brasil, coisas que envolvem política ou políticos, todo mundo olha assim desconfiado e tal, mas eu acho que, como o Danilo falou, a primeira informação, a primeira coisa que a gente tem que perceber é a Praça Rio de Janeiro voltar a receber esportes a motor, porque lógico que nessa altura, né, que estamos em 2019, 2020, 2021, não sei quando vai estar pronta a pista, está prometida para 2020, acho muito difícil, mas de qualquer forma, é importante que tenha uma pista no Rio de Janeiro que possa receber Fórmula 1, Indy, MotoGP, o EC, aliás, o EC que está confirmado para São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco do campeonato que teve corrida em Spa no último final de semana, mas ter essa informação para a gente é muito bom, excelente informação. Até porque, quem sabe, né, eles pensam um pouco e fazem um circuito de motocross lá dentro, do mesmo jeito que tinha em Interlagos, né, Maurinho? Já pensou em Rio de Janeiro também é uma praça boa para motocross, né? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todos os amigos do Supermotor. Realmente, Rio de Janeiro até tinha antigamente uma pista de motocross perto da Barra, que era uma pista fechada, uma pista pequena, arenosa. O pessoal do Rio gostava muito. E a galera ficou órfã de pista de motocross no Rio, como de automobilismo também. É muito ruim porque o Rio de Janeiro é uma cidade turística e a galera podendo praticar tanto no automobilismo como no motociclismo, eu acredito que atrairia mais gente para lá. A competição sempre agrega coisas positivas para o comércio, para a rede de hotéis da região. Então é muito positivo e nós estamos carentes de autódromos e de motódromos aqui no Brasil. Isso já não é de hoje. Então seria bem bacana ter um espaço a mais, tanto para o automobilismo e para o motocross, então nem se fala. Será que o Maurício Papaléu podia ser ouvido, né? Para dar uma... Parece que o Tilke, como é que é o primeiro nome do Tilke? O Tilke que está fazendo esse projeto. Já é uma coisa conversada, já tem um projeto, inclusive, de 700 milhões destinado à construção dessa pista. Mas... eu esqueço o primeiro nome do Tilke. Bom, de qualquer forma, é um projetista que fez várias das pistas modernas, né, da Fórmula 1, mas que ele poderia procurar o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, Maurício Paparel, para pegar informação para fazer uma pista de motocross, né? E lembrando que em Interlagos, há tempos atrás, existia pista de motocross dentro do autódromo de Interlagos, que hoje também seria muito proveitoso ter uma pista de motocross lá, como já existiu, não atrapalhava em nada as provas no asfalto, né? É que fizeram o estacionamento lá, né? Lógico, tem que existir lugar para o pessoal parar, mas para o pessoal competir seria muito mais legal. É que também tinha outras áreas, né, que acabaram abrindo mão lá atrás e tal. Bom,
isso é uma outra história, mas efetivamente a notícia é boa, a gente sabe que não é assim, você não vai tirar a prova de Fórmula 1 de São Paulo para levar para o Rio de Janeiro, tem acordo, tem contrato, além do acordo que está vigendo, que termina em 2020, ou seja, incluindo 2019 e 2020, ainda tem já uma conversa para outros 5 anos. Então, de qualquer forma, é interessante a gente ter a fala do presidente, até para saber, entender mais ou menos antes do César Barros dar a opinião dele. Vamos ver o que o presidente falou. A direção da Fórmula 1 resolveu, né, após o resultado das eleições do ano passado, tendo em vista quem foi eleito na região que interessava para eles, resolveram manter a possibilidade de termos a Fórmula 1 no Brasil. São Paulo, como já havia participação pública, uma dívida enorme, tornou-se inviável a permanência da Fórmula 1 lá. Então vieram para o Rio de Janeiro. E o autódromo será construído em 6, 7 meses. Bom, então tem essa fala importante, uma discussão que está acontecendo, tem contrato em São Paulo. É importante lembrar que a prova veio para São Paulo em 1990. E todos os anos, quando tem essa negociação, né, sempre foi uma coisa muito difícil, muito delongada. Mas ela envolvia o Bernie Eccleston, que tinha interesses também na prova em São Paulo e a prova no Brasil. Agora é um outro organizador, né? Então a Liberty, que é uma empresa americana, tem outras formas de fazer negócio, outro jeito de procurar o espaço deles. É lógico que se a gente for pensar em termos de visibilidade internacional, o Brasil é mais conhecido pelas paisagens do Rio de Janeiro do que das paisagens de São Paulo. De qualquer forma, César Barros, é uma possibilidade interessante voltar a correr no Rio de Janeiro. Não naquele belíssimo Jacarepaguá, mas no autódromo graças ao Dirane, eu sei, Hermann Tilke, ele que vai desenhar a pista. Cezinha, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite a todos. É claro que o Rio é uma praça super importante, né? Infelizmente acabaram com o Jacarepaguá, onde era um talismã para o Valentino. O Valentino, de 9 provas, ganhou 8. E foi a primeira vitória do Lorenzo na carreira dele, foi exatamente Jacarepaguá. Então, o Jacarepaguá ficou na história da moto por algumas coisas que aconteceram, mas infelizmente destruíram por nada, né? Porque fizeram as Olimpíadas e agora está jogado as traças lá, é uma judiação que fizeram com o Rio de Janeiro. E eu acho que realmente o Rio merece um autódromo novo. Eu particularmente não conheço o Deodoro, mas dizem que não é um lugar bonito para um estrangeiro ver, não é um lugar bonito do Rio de Janeiro, até que Jacarepaguá, no início, era no meio do mato, mas aí a cidade cresceu, Barra da Tijuca cresceu, que alcançou ali já o autódromo de Jacarepaguá, então até que a gente sempre falou, que questionou de um problema imobiliário, né? Aquilo foi puro business que fizeram, destruir a pista. Mas o presidente falou que em 7 meses, eu acho difícil fazer uma pista em 7 meses, tá? Mas eu acho que tudo é viável. Se o presidente está falando e tem intenção, porque eu acho que o mais importante para nós, Celso, é o governante ter intenção de fazer. Coisa que há muitos anos a gente não via. Um político falar que quer fazer. Assim como o próprio governador do Rio, um dos motivos de ele tentar ganhar votos para poder ganhar a eleição lá como governador no Rio, não sei o nome dele, mas eu cheguei a ver um vídeo que ele falou que ia fazer o autódromo do Rio de Janeiro, caso ele vencesse como governador do Rio de Janeiro. Então, claro que para nós, que somos do esporte a motor, para nós a gente fica super contente. A gente até estava falando, a Argentina em 10 anos fez 2 autódromos a nível internacional, que faz, um autódromo tem o Mundial de MotoGP e o outro é o Mundial de Superbike. Quer dizer, 2 autódromos do nada fizeram em 10 anos. O Brasil, há anos, não se tem um autódromo novo. Fizeram o Curvelo, que infelizmente não terminaram como deveria ter sido terminado aquele autódromo, no meu ponto de vista. Também não conheço o Curvelo, mas o que eu escuto, faltou um pouco de infraestrutura no final, sabe o finalmente ali, acabou o dinheiro de repente, não conseguiram terminar o que eles queriam terminar. Mas eu acho que é super viável, o Rio de Janeiro merece, o estado do Rio merece ter um autódromo, é uma judiação, o único autódromo que tinha destruído, e agora, quem sabe, aparece aí o próximo autódromo do estado do Rio. A gente está abrindo o programa falando desse assunto, porque é um assunto quente, o presidente falou há poucas horas a respeito disso. É lógico que tem um monte de desdobramentos que envolvem inclusive a pista de São Paulo, a pista de Interlagos, que continua sob ataque de políticos e também da especulação imobiliária. O
pessoal quer aquela área, né? Quer construir prédio por ali. Talvez isso faça com que todo o esforço de manter a pista, né, sem uma prova de Fórmula 1 ali, realmente tenha muito menos força política para segurar essa especulação imobiliária naquela área. Mas é lógico, a gente tem que pensar que há um trabalho todo a ser feito, que deve ser feito, e Interlagos não é porque não tem Fórmula 1 que não vai mais ter evento, ou que ela pode ser, que a área do autódromo pode ser simplesmente entregue aí para a especulação imobiliária. Volta a ser forte e mais ainda importante a participação de toda a comunidade de esporte a motor para manter a pista, porque não é porque perde Fórmula 1 que perde a viabilidade ou que deve ser extinta a pista, né, Dirane? Não, com certeza, Celso. Eu acho que cada vez mais, ano vem, ano vai, né, eles estão fazendo a pista mais rentável, no sentido de, então tem show, tem eventos fora corrida. Você viu o Senna Day que a gente fez semana passada, um evento enorme com gente de todos os lugares do Brasil, corrida a pé. Na verdade, a gente tem que pensar e ver Interlagos como um parque popular, né? Um parque do povo, né? Exatamente. Né, fora do Brasil você vê Silverstone, por exemplo, né, que aquilo é um complexo absurdo, né? Tem Fórmula 1 domingo, segunda tem já a escola da Audi, a Lamborghini está fazendo alguma coisa lá dentro também. Então, quer dizer, eles usam aquilo não só para corrida. Eu acho que aqui está começando essa novidade, né? Os track days de moto e de carro são durante a semana, por exemplo, em Interlagos. Exatamente. Então, acho que olhando por essa forma, não ficar só na corrida, lógico, a gente quer a pista para a gente treinar, mas não é todo dia que a gente está na pista. Então, né, com certeza, um show lá dentro, um evento. E outra, né, Dirane? Tem uma coisa que até o Márcio está me lembrando aqui, uma coisa que a gente falou bastante aqui nos últimos anos, que é por que é que nos autódromos a gente não pode fazer o desenvolvimento dos nossos motoristas? Exato. Né? Por que não pode ter um segundo estágio, né? O desenvolvimento do motorista? Tirou a carteira, tudo bem. A gente sabe como é que se tira a carta no Brasil. É um horror. Né? Você prepara o cara para passar perrengue na rua, tanto de moto quanto de carro. Tem de ter uma fase acima. Essa fase acima pode ser nos autódromos. Se podemos usar Interlagos, pode-se usar esse futuro autódromo de Interlagos, do Rio de Janeiro. Então, a notícia é boa, tem vários desdobramentos. A gente não deve, pelo menos na minha forma de ver, se pegar em coisas que dividam, né, o discurso ou a possibilidade de ter mais uma praça de esporte a motor no Brasil. Acho que isso é uma coisa importante, é uma coisa legal, bacana da gente observar dessa forma. E os desdobramentos políticos e administrativos a gente vai acompanhar com o tempo. De qualquer forma, num primeiro momento, é uma boa notícia para todos nós que gostamos de esporte a motor.